Capítulo 25. Dentro do 217. Uma semana e meia depois, 60 centímetros de neve branca e durinha cobriam toda a extensão do Overlock. A coleção de animais estava enterrada até as coxas. O coelho, congelado sobre as patas traseiras, parecia erguer-se de uma piscina branca. Algumas das camadas chegavam a 1,5 metros. O vento modificava-se constantemente, esculpindo pelos formatos de dunas sinuosas. Por 2 vezes, Jack caminhara desajeitado com sapatos de neve até o depósito à procura da pá para limpar a varanda. A terceira vez, encolheu os ombros, limpou apenas um caminho pelas montanhas de neve diante da porta e deixou Danny se divertir, escorregando à esquerda e à direita do caminho. As camadas verdadeiramente heróicas cobriam uma parte oeste do Overlock. Algumas se acumulavam a uma altura de 6 metros, e adiante delas o terreno estava limpo devido à constante ação do vento. As janelas do primeiro andar estavam cobertas, e a vista do restaurante que Jack tanto admirara no dia de encerramento da temporada não era agora mais excitante do que a vista de uma tela branca de cinema. O telefone ficara mudo nos últimos 8 dias, e o radiotransmissor no escritório de Human era seu único meio de comunicação com o mundo exterior. Nevava agora, diariamente, às vezes apenas umas levadas rápidas que se pulverizavam na superfície brilhante da neve. Às vezes, neve pesada, o assobio baixo do vento provocando um uivo meio feminino que fazia o velho hotel sacudir e gemer assustadoramente. Mesmo no seu berço de neve, a temperatura à noite não era nunca superior a 12 abaixo de zero. E apesar do termômetro da entrada de serviço ter subido de 5 negativos, as constantes agulhadas do vento tornavam desagradável a saída sem a máscara de esqui. Mas eles saíam nos dias em que o sol aparecia, geralmente com muita roupa e luvas. Sair era praticamente obrigatório. O hotel estava circundado pela marca dupla do trenó de neve de Danny. As permutações eram quase infindáveis. Danny sentado no trenó, com os pais puxando. O pai sentado, sorrindo, enquanto Wendy e Danny tentavam puxar. Quando a neve congelava, era possível puxá-lo, e totalmente impossível quando estava fresca. Danny e a mãe sentados, Wendy estava sozinha, enquanto os homens puxavam e pufavam fumaça branca como cavalos, fingindo que era mais pesado do que a realidade. Riam muito nesses passeios de trenó em volta da casa. Mas o assobio e a voz impessoal do vento, tão grandes e fantasmagóricos, sinceros, faziam suas risadas parecerem pequenas e esforçadas. Viram pegadas de caribu na neve. Uma vez, os próprios caribus, um grupo de 5, imóveis abaixo da cerca de segurança, eles se revezaram com o binóculo Zeiss-Ikon de Jack para vê-los melhor. E olhá-los deu a Wendy uma sensação estranha e irreal. Os animais estavam ali, parados com as pernas afundadas na neve que cobriam a estrada, e correu-lhe que o espaço de tempo até o degelo da primavera, a entrada, pertencia mais ao caribu do que a eles. Agora, as coisas que os homens criaram aqui eram neutralizadas. O caribu entendia isso, acreditava,
Ela abaixara o binóculo e dissera alguma coisa sobre começar o almoço e na cozinha chorar um pouco, tentando livrar-se da terrível sensação de opressão que às vezes caía sobre ela como uma mão grande que apertava seu coração. Pensou nos caribus, pensou nas vespas que Jack colocara na área de serviço, sob o pirex para congelar. Havia muitos sapatos de neve pendurados em pregos no depósito, e Jack encontrou um par que cabia em cada um deles. Apesar de que em Danny ter ficado grande, Jack se deu bem com eles. Apesar de não ter usado esses sapatos desde a infância em Berlim, New Hampshire, reaprendeu rápido. Já Wendy não gostou muito deles. Até mesmo minutos de caminhada, metida naqueles sapatões, faziam suas pernas e tornozelos doerem muito. Mas Danny estava interessado e se esforçando por adquirir prática. Ainda caía com frequência, mas Jack estava satisfeito com o progresso. Disse que por volta de fevereiro, Danny estaria fazendo círculos em volta dos dois. O dia estava nublado e, ao meio-dia, o céu já começara a cuspir a neve. O rádio prometia outros 20 a 30 centímetros de neve, entoando louvores à precipitação. A grande deusa dos esquiadores do Colorado, Wendy, sentada no quarto, tricotando um cachecol, pensava consigo mesma que sabia exatamente o que os esquiadores podiam fazer com toda aquela neve. Sabia exatamente onde poderiam enfiá-la. Jack estava no porão. Descera para verificar a fornalha e a caldeira. Tais verificações tinham se tornado um ritual desde que a neve os fechara ali. E depois de se certificar de que tudo estava indo bem, atravessou o arco, acendeu a lâmpada e sentou-se numa cadeira velha, que encontrou, cheia de teias de aranha. Folheava os registros velhos e papéis, o tempo todo esfregando a boca com um lenço. O confinamento tirara de sua pele o bronzeado de outono. E sentado, debruçado sobre as folhas amarelas e secas, o cabelo loiro avermelhado, despenteado, caído na testa, assemelhava-se um pouco a um lunático. Encontrara coisas estranhas enfiadas no meio das faturas, conhecimentos, recibos, coisas inquietantes, um pedaço de lençol ensanguentado, um ursinho de pelúcia desmembrado que parecia ter sido cortado em pedaços, uma folha violeta de papel da carta da mulher, um resquício de perfume ainda grudado sobre o cheiro do tempo, um parágrafo iniciado e deixado sem terminar com a tinta azul apagada. Querido Tommy. Abre aspas. Querido Tommy, não consigo pensar tão bem por aqui quando esperava que pudesse. Quero dizer sobre nós. Claro. Quem mais? As coisas estão seguindo o seu curso. Tive sonhos estranhos sobre coisas sendo golpeadas duramente à noite. Acredite e... Fecha aspas. Era só. A nota estava datada de 27 de julho de 1934. Encontrou uma marionete que parecia ser uma bruxa ou um feiticeiro. Em todo caso, alguma coisa com dentes grandes e um chapéu pontudo. Estava enfiado entre um pacote de recibos de gás natural e um de recibos de água mineral, e algo que parecia ser um poema, rabiscado no verso de um cardápio com lápis preto. Medoc está aqui? Rabiscado no verso de um cardápio com lápis preto. Abre aspas. Medoc está aqui? Voltei a ser sonâmbula? Meu querido,
As plantas se movem sob o tapete. Fecha aspas. Nenhuma data no cardápio, nenhum nome no poema, se é que era um poema, indefinível, mas fascinante. Parecia-lhe que estas coisas eram como pedaços de um quebra-cabeça, coisa que eventualmente se encaixaria se ele pudesse encontrar os pontos certos da ligação. E assim continuou, olhando, assustando-se e esfregando os lábios cada vez que a fornalha rugia atrás dele. Estava parado diante do 217 novamente. A chave mestra no bolso, olhava para a porta com uma espécie de ansiedade drogada. E seu tronco parecia contrair-se e sacudir sob a camisa de flanela. Ele cantarolava baixinho e sem melodia. Não queria ter vindo, pelo menos depois da mangueira do extintor. Tinha medo de vir, tinha medo, pois havia apanhado a chave mestra mais uma vez, desobedecendo o pai. Queria ter vindo. A curiosidade. Queria ter vindo. A curiosidade. A curiosidade matou o gato. Era como um anzol em seu cérebro, uma espécie de canto de sereia incômodo que não se apaziguava. E o Sr. Halloran não disse, abre aspas, não acho que tenha nada aqui que possa machucar você. Fecha aspas. Você prometeu. Promessas foram feitas para serem quebradas. Ele levou um susto com aquilo. Era como se esse pensamento tivesse vindo de fora, como se fosse de um inseto, zumbindo, suavemente tentando persuadi-lo. Promessas foram feitas para serem quebradas, meu caro Red Drew. Para serem quebradas, partidas, despedaçadas, malhadas. Adiante! O cantarolar nervoso transformou-se em música desafinada. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta. Fecha aspas. O Sr. Halloran não estaria certo? Não seria essa, afinal, a razão do menino ter se sentido calado e permitido que a neve os prendesse ali? Basta fechar os olhos e aquilo desaparecerá. O que vira na suíte presidencial desaparecera. E a cobra tinha sido apenas uma mangueira que caíra no tapete. Sim, até o sangue na suíte presidencial era inofensivo, coisa velha, algo que desaparecera muito antes de ele ter nascido ou sequer pensado em nascer. Alguma coisa que já acabara, como um filme que só ele podia ver. Não havia nada, nada mesmo nesse hotel, que pudesse feri-lo. E se tivesse que provar isso a si próprio, entregando nesse quarto, por que não devia fazê-lo? Ciranda, cirandinha. A curiosidade matou o gato, meu caro Redstone. A satisfação trouxe-o de volta, são e salvo, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Ele estava são e salvo. Sabia que essas coisas são como filmes de terror. Não pode inferi-lo, mas, oh meu Deus, que dentes grandes você tem, vovó. E isso é um lobo fantasiado de barba azul ou um barba azul fantasiado de lobo? E eu estou tão contente por você ter perguntado, porque assim a curiosidade matou aquele gato e foi a esperança de satisfação que o trouxe de volta. Corredor adiante, piscando, macio no tapete emaranhado de mata azul, passara diante do extintor de incêndio. Colocara a boca de latão de volta no quadro. E então cutucou-a repetidas vezes com um dedo, o coração batendo, sussurrando. Abre aspas. Venha e me machuque.
Venha e me machuque, sua babaca pão dura. Não consegue, não consegue, consegue? Hã? Você não é nada, além de uma simples mangueirazinha. Não consegue fazer nada, só fica aí. Venha, venha. Fecha aspas. Sentira-se louco com o desafio. E nada acontecera. Afinal de contas, era só uma mangueira. Só lona e latão. Poderia parti-la em pedaços e ela não se queixaria, nem se mexeria, nem lançaria ou sangraria lodo verde pelo tapete azul inteiro, pois era apenas uma mangueira. Não fedia nem cheirava. Não era uma cobra modorrando. E ele se apressara. Apressara-se porque era, abre aspas, tarde e tarde. Fecha aspas. Disse o coelho branco. O coelho branco. Sim, agora havia um coelho branco junto ao parque. Já fora verde, mas agora estava branco, como se alguma coisa estivesse dando choques repetidas vezes nas nevascas e ventos noturnos, e o tivesse envelhecido. Danny virou a chave mestra do bolso e enfiou-a na fechadura. Vamos todos ir andar. O coelho branco estava a caminho de uma partida de croquet da Rainha Vermelha, onde as cegonhas serviam de bastões e os ouriços de bola. Tocou a chave, deixou os dedos se moverem sobre ela. Sua cabeça latejava. Virou a chave e os ferrolhos sacudiram. Cortem-lhe a cabeça! Cortem-lhe a cabeça! Cortem-lhe a cabeça! Esse jogo não é croquet, posto que os bastões são muito curtos. Esse jogo é whack-pum, direto no arco. Cortem-lhe a cabeça! Danny abriu a porta, que se moveu suave, sem ruídos. Viu-se diante de um grande conjugado de quartos e sala, apesar de a neve não ter chegado a tanto. As elevações maiores ainda estavam a 30 centímetros. Abaixo das janelas do segundo andar, o quarto estava escuro, pois o pai fechara todas as persianas do lado oeste há 2 semanas. Parou na entrada, tateou à sua direita e encontrou o interruptor. 2 lâmpadas, um lustre de vidro, se acenderam. Danny deu um passo à frente e olhou em redor. O tapete era espesso e macio, rosa claro, suave. Uma cama de casal com uma colcha branca. Uma escrivaninha por obséquio. Diga-me, por que o corvo se parece com uma escrivaninha? Junto à janela de veneziana, durante a temporada, o escritor permanente. Me divertindo muito, desejo que esteja com Beto. Teria uma bonita vista das montanhas para descrever para o pessoal em casa. Avançou, nada aqui, nada. Apenas um quarto vazio, frio, pois o pai estava aquecendo a ala leste hoje. Uma cômoda, um armário com uma porta aberta exibindo uma porção de cabides do hotel, do tipo que não se pode roubar. Uma bíblia sobre a mesa de canto. À esquerda estava a porta do banheiro, um espelho em torno da extensão refletindo sua própria imagem pálida. Essa porta estava entreaberta e viu sua imagem assentindo com a cabeça devagar. Sim, era onde estava. Fosse o que fosse, ali dentro do banheiro, sua imagem avançou, como se fosse escapar do vidro. Estendeu a mão, pressionou-a contra a sua. Em seguida, desapareceu num ângulo. Ao abrir a porta do banheiro, olhou o interior. Um cômodo comprido, antigo, como um vagão de trem. Pequenos ladrilhos hexagonais no chão. No fundo, um vaso com uma
tampa levantada. À direita, um lavatório e outro espelho acima, do tipo que esconde um armário de remédios. À esquerda, uma imensa banheira branca com pés. A cortina do chuveiro fechada. Danny entrou no banheiro e caminhou em direção à banheira, como num sonho, como se estivesse sendo impedido, como se tudo isso fosse um dos sonhos que Tony trouxera, como se talvez fosse ver alguma coisa boa abrir a cortina do chuveiro, algo que o pai tivesse esquecido ou a mãe tivesse perdido, algo que faria os dois felizes. Abriu então a cortina do chuveiro. A mulher na banheira estava morta há muito tempo. Estava inchada e roxa, a barriga cheia de gases emergindo da água fria, com bordas congeladas, como uma ilha de carne. Os olhos dela fixos nos de Danny, vidrados e imensos como bolas de gude. Sorria maliciosa, os lábios roxos arreganhados numa careta, o peito flácido, os pelos púbicos boiando, as mãos gélidas nas bordas de porcelana da banheira como garras de um caranguejo. Danny gritou, mas o som não escapou de seus lábios, voltando-se cada vez mais para dentro. Caiu na escuridão como uma pedra num poço. O menino deu um único passo desajeitado para trás, ouvindo os calcanhares estalando contra os ladrilhos hexagonais e ao mesmo tempo a ruína se desprendendo, escorrendo sem esforço para fora dele. A mulher estava se levantando, ainda sorrindo, maliciosa, os imensos olhos vidrados fixos nele. Estava se levantando, as palmas das mãos mortas fazendo ruídos na porcelana. Seus seios murchos balançavam como sacos de pancada antigos e murchos. Houve o som minúsculo da quebra dos pedaços de gelo. Ela não respirava. Era um cadáver. E morta há anos. Danny voltou-se para trás e correu, disparando pela porta do banheiro, os olhos saindo das órbitas, o cabelo arrepiado como um ouriço, a ponto de ter se transformado numa bola de sacrificial. De croquet ou rock? A boca aberta e muda, bateu contra a porta do 217, que agora estava fechada. Começou a esmurrá-la, longe de imaginar que não estava trancada e que bastava girar o trinco para sair. Na porta ressoavam gritos surdos que estavam além da audição humana. Só conseguia esmurrar a porta e ouvir a mulher vindo em sua direção. Barriga inchada, cabelo seco, mãos estendidas. Algo que ficara morto durante anos, talvez conservado ali como um passe de mágica. A porta não abria, não abria, não abria. E em seguida a voz de Dick Halloran chegou até ele. Não pertinente, não repentina e inesperadamente, não mais tão calma, que suas cordas vocais presas se abriram e ele começou a gritar baixinho. Não com medo, mas aliviado. Não acho que possam machucar você. São como desenhos de um livro. Feche os olhos e desaparecerão. Baixou as pálpebras. As mãos se cerraram. Os ombros se curvaram com esforço para se concentrar. Nada ali, nada ali, nada ali, de jeito nenhum, nada ali, não há nada. O tempo passou. Ele começava a relaxar. Começava a compreender que a porta devia estar aberta e que podia sair. Quando as mãos, sem vida há anos, inchadas, cheirando a peixe, fecharam-se suavemente em torno de seu pescoço e o foram torcendo para que ele olhasse para aquele rosto morto e roxo. Quarta parte. Presos pela neve.
Capítulo 26. Terra dos Sonhos. Tricotara deixou com sono. Hoje, até Bartók a teria deixado com sono. E não era Bartók, no pequeno fonógrafo. Era Bat. Suas mãos ficavam cada vez mais lentas. E durante o tempo em que o filho era apresentado à residente permanente do quarto 217, Wendy dormia com o tricô no colo, a lã, as agulhas subindo e descendo, no ritmo lento de sua respiração. O sono era profundo e ela não sonhou. Jack Torrance também adormecera, mas o sono era leve e agitado, cheio de sonhos que pareciam ser muito vívidos para serem meros sonhos. Eram certamente mais vívidos do que qualquer sonho que já tivera. Seus sonhos começaram a ficar pesados, enquanto remexia pacotes de notas de compra de leite, sem em cada pacote, parecendo ser dezenas de milhares. Ao todo, ainda assim, passava os olhos sobre cada uma, temendo que, se não o fizesse, poderia perder exatamente a peça overlockiana que precisava para fazer a ligação mística que tinha certeza estava ali, em algum lugar. Sentiu-se como um homem segurando um fio em uma das mãos, tateando em um cômodo escuro e estranho à procura de uma tomada. Se encontrasse, seria recompensada com uma visão de maravilhas. Ele tinha resolvido a questão do telefonema com Mal Shockway, e o pedido dele, sua estranha experiência no parque, o tinham ajudado a fazer isso. Aquilo chegara muito próximo a algum tipo de colapso. Estava convencida de que era sua mente revoltada com um pedido extremamente arrogante de El, de que desistisse do projeto do livro. Talvez fosse um sinal de que seu senso de respeito próprio só pudesse chegar até ali, antes de se desintegrar por completo. Escreveria o livro, se isso significasse o fim de sua amizade com Mal Shockway. Pareceria paciência. Escreveria a história do hotel sem rodeios, e a introdução seria sua alucinação causada pelos animais. O título seria sem sensacionalismo, mas objetivo. Um estranho resort. A história do Hotel Overlook. Sem rodeios, sim, mas não seria escrito com intuito de vingança, por querer dar o troco em El, ou Stuart Yeoman, ou George Hatfield, ou seu pai, alcoólatra, brigão e miserável, ou qualquer outra pessoa. Escrevia porque o Overlook o encantara. Poderia qualquer outra justificativa ser tão simples ou tão verdadeira? Escreveria pelo mesmo motivo que acreditava que toda grande literatura, ficção e não ficção, era escrita. A verdade aparecera no fim. Sempre aparece. Escreveria porque sentia que precisava fazer. 1.800 litros de leite, 370 litros de leite desnatado, PG, na conta, 140 litros de suco de laranja, PIG. Escorregou na cadeira, ainda segurando um punhado de recibos, mas os olhos não mais olhavam para o que estava impresso ali. Ficaram fora de foco. As pálpebras estavam lentas e pesadas. Sua mente se transportara do Overlock para seu pai, que fora enfermeiro no hospital comunitário de Berlim. Homem grande, homem gordo que chegava a 1,85 m de altura. Era mais alto do que Jack,
mesmo quando Jack já estava completamente crescido com 180 meses. Perdão, com 1,80 m. O velho, então, já não estava mais por perto. Abre aspas. O mais fraco da ninhada. Fecha aspas. Diria ele. E então daria uma palmada carinhosa em Jack, rindo. Havia mais 2 irmãos, ambos mais altos do que o pai, e Beckwith, que com 1,75 m era só 5 centímetros mais baixa que Jack, fora mais alta do que ele durante quase toda a infância. Seu relacionamento com o pai era como o desabrochar de uma flor de maravilhoso potencial, que, depois de totalmente aberta, acabou mostrando que estava podre por dentro. Até os 7 anos, adorara sem restrições e com muito ardor aquele homem alto e barrigudo. Apesar dos tapas, dos hematomas e do ocasional olho roxo, lembrava-se das suas noites de verão, a casa calma, o irmão mais velho, Brett, na rua com a namorada, o irmão do meio, Mike, estudando, Becky e a mãe na sala, assistindo alguma coisa na velha e teimosa televisão. E ele sentado no corredor, só de camiseta de pijama e nada mais, ostensivamente brincando com seus caminhões, mas na realidade esperando o momento em que o silêncio seria quebrado pelo abrir da porta e o berro da saudação do pai. Quando via que Jack o esperava, seu próprio grito agudo em resposta, enquanto o pai se dirigia ao corredor, seu couro cabeludo rosado, brilhando sobre o cabelo muito curto à luz do corredor. Naquela luz, ele sempre parecia um fantasma gigante, terno e oscilante, metido nas roupas brancas do hospital, a camisa sempre solta e às vezes manchada de sangue, a barra da calça caindo sobre os sapatos pretos. O pai pegava-nos no braço e ele era delirantemente jogado para cima, tão rapidamente que podia sentir a pressão do ar contra seu crânio, como um capacete de chumbo, subindo cada vez mais. Os dois gritando, elevador, elevador! E havia noites em que o pai, na sua embriaguez, não interrompia o movimento dos braços a tempo, e Jack voava direto por cima da cabeça reta do pai, como um projétil humano, caindo no chão do corredor atrás do pai. Mas em outras noites, o pai, com um bafo forte de cerveja, pegava-o nos braços, fazia-lhe cócegas, sacudia-o, levando-o a um delírio de gargalhadas. E, finalmente, ele era posto de pé, com soluços. Os recibos escorregaram de sua mão e dançaram pelo ar, caindo preguiçosos no chão. Suas pálpebras, que tinham se fechado com a imagem do pai tatuada em seu interior, como imagens num estereoscópio, abriam-se um pouco e em seguida se fecharam novamente. Jack estremeceu. O estado consciente, como os recibos e como as folhas dos álamos no outono, caía dançando preguiçosamente. Essa fora a primeira fase de seu relacionamento com o pai, e quando chegara ao fim, soube que Beckwith e seus irmãos, todos mais velhos, odiavam o pai. E a mãe, uma mulher comum que raramente levantava a voz acima de um murmúrio, o tolerava apenas porque sua formação católica obrigava a isso. Naqueles dias, não parecia estranho para Jack que o pai ganhasse todas as discussões com os filhos usando os punhos, e não lhe parecia estranho que seu amor andasse de mãos dadas com seu medo. Medo do jogo do elevador, que poderia terminar num acidente em qualquer noite. Medo de que o bom humor oscilante do pai no seu dia de folga
de repente se transformasse em berros cruéis e uma pancada da, abre aspas, boa mão direita, fecha aspas. E às vezes lembrava-se que tinha medo, até de que as sombras do pai caíssem sobre ele. Enquanto brincava, foi aproximadamente no fim dessa fase que começou a observar que Brett nunca trazia suas namoradas à sua casa, nem Mike, nem Becky. Traziam seus amigos íntimos. O amor começou a azedar aos 9 anos, quando o pai mandou a mãe para o hospital com sua bengala. Ele começara a carregar a bengala havia um ano, quando um acidente de carro o deixara manco. Depois disso, não ficava nunca sem nela. Comprida, negra, grossa e de empunhadura dourada. Agora, cochilando, o corpo de Jack contraía-se, lembrando o medo do ruído que a bengala fazia no ar. Um assobio assassino, e seu estalar duro contra a parede, ou contra a carne. Ele batera na mulher sem razão alguma, de repente, sem avisar. Estava à mesa de jantar, a bengala junto à sua cadeira. Era uma noite de domingo, o final de um feriado de 3 dias para o pai. Um fim de semana que passara bebendo em seu estilo inimitável. Galinha frita, ervilhas, purê de batata. O pai, à cabeceira da mesa, o prato cheio, cochilando ou quase cochilando. A mãe, passando os pratos. E, de repente, o pai despertou. Os olhos enfiados nas órbitas inchadas, brilhando com uma espécie de petulância odiosa, idiota e maldosa. Eles passaram por cada membro da família, e a veia no centro de sua testa, e a veia no centro da sua testa estava saliente, sempre um mau sinal. Uma de suas mãos grandes e sardentas caiu sobre a empunhadura dourada da bengala, acariciando-a. Disse qualquer coisa sobre café. Nesse dia, Jack estava certo de que foi café que o pai dissera. A mãe abriu a boca para responder e em seguida a bengala zumbiu no ar, esmagando-lhe o rosto. O sangue jorrou-lhe do nariz. Beck gritou. Os óculos da mãe caíram no prato de comida. A bengala retraiu-se e desceu novamente, desta vez sobre a cabeça, rompendo o couro cabeludo. A mãe tombou ao chão. O pai levantou-se da cadeira e foi até onde a mãe estava deitada, tonta, sobre o tapete, brandindo a bengala, locomovendo-se com a velocidade e agilidade grotescas de um homem gordo, os olhos pequenos brilhando, mandíbulas tremendo, enquanto falava com ela, exatamente como sempre falava com os filhos durante tais explosões. Agora, abre aspas, agora, pelo amor de Deus, acho que você vai tomar seu remédio agora, maldita fedelho. Fedelho, venha tomar seu remédio agora. Fecha aspas. A bengala subira e descera sobre ela mais 7 vezes antes de que Brett e Mike pudessem segurá-lo, arrastá-lo e arrancar a bengala de sua mão. Jack, o pequeno Jackie, agora ele era pequeno Jackie, agora cochilando e resmungando numa cadeira velha enquanto a fornalha rugia atrás dele. Sabia exatamente quantas vezes foram, pois cada pancada no corpo de sua mãe estava gravada em sua memória, como um golpe irracional e um cinzel de pedra. Como um golpe irracional de um cinzel de pedra. 7 pancadas, nem mais, nem menos. Ele e Becky chorando, sem acreditar, olhando os óculos da mãe pousados no purê de batatas. Uma lente partida, suja de molho. Brett gritando com o pai do corredor dos fundos, dizendo que o mataria caso ele se movesse, e o pai repetindo vezes após outra.
Abre aspas. Fedelho maldito. Cria desgraçada. Me dá a bengala, seu fedelho desgraçado. Me dá. Fecha aspas. Brett brincando, brandindo a bengala histericamente, dizendo sim, sim, vou dar. Bastante. Você vai se mover. Basta você se mover um pouquinho. Vou lhe dar tudo o que você quer e mais duas. Vou dar-lhe o bastante. A mãe levantando-se devagar, tonto, o rosto já inchado, com um pneu vermelho com muito ar, sangrando em 4 ou 5 lugares diferentes. E ela dissera uma coisa terrível, talvez a única coisa que a mãe dissera, que Jack lembrava, palavra por palavra. Abre aspas. Quem está com o jornal? Seu pai quer ler os quadrinhos. Já está chovendo? Fecha aspas. E então prostrou-se de joelhos novamente, o cabelo caído, no rosto inchado e ensanguentado. Mike chamando o médico, falando ao telefone. Poderia vir imediatamente? Era sua mãe. Não podia dizer o que acontecera. Não pelo telefone. Não através de uma ligação. Simplesmente venha. O médico veio e levou a mãe para o hospital, onde o pai trabalhara toda a sua vida. O pai que tinha ficado mais sóbrio, ou talvez com a esperteza estúpida de qualquer animal pressionado, disse ao médico que ela caíra da escada. Havia sangue na toalha de mesa, porque ele tentara enxugar com ela seu rosto querido. Tinha seus óculos entrado, tinha seus óculos entrado voando pela sala de jantar, caindo no poeire e no molho? Perguntou o médico com um ar de sarcasmo repugnante. Foi isso que aconteceu, Mark? Já ouviu falar de gente com a estação de rádio nas obturações de ouro? E já vi um homem levar um tiro no meio da testa e sobreviver para contar a história. Mas essa é novidade para mim. O pai alimentara-se o pai limitara-se a sacudir a cabeça e dizer que não sabia. Devia ter caído de seu rosto quando a trouxe à sala de jantar. Os 4 filhos ficaram em silêncio, atordoados pela estupenda tranquilidade da mentira. 4 dias depois, Brett largou o emprego no moinho e alistou-se no exército. Jack sempre sentira que não fora apenas a sua repentina e irracional da mesa de jantar, mas o fato de que no hospital a mãe havia corroborado a história do pai, enquanto segurava a mão do padre na paróquia, revoltado. Brett deixara-os para que o que desse e viesse. Foi morto na província de Durham em 1965. O ano em que Jack, estudante, aderiu à agitação universitária pelo fim da guerra. Sacudira a camisa ensanguentado do irmão nas reuniões, que eram cada vez mais populares, mas não era a visão de Brett que tinha diante de seus olhos quando falava. Era a visão do rosto da mãe, estupidificado, sem entendimento, dizendo, abre aspas, quem está com o jornal? Mike abandonou a universidade, fecha aspas, 3 anos depois. Quando Jack tinha 12 anos, frequentava a Universidade de New Hampshire como bolsista. Um ano depois disso, o pai morreu de um derrame enquanto preparava uma paciente para a cirurgia. Caíra, metido na roupa branca e desalinhada, morto, possivelmente antes de chegar ao chão de ladrilhos, vermelho e preto no hospital. E, 3 dias mais tarde, o homem que dominara a vida de Jack, o irracional, divino fantasma branco, estava deixado debaixo da terra. A lápide dizia, Mark Anthony Torrance, amoroso pai. Aquilo, Jack acrescentaria uma linha,
Sabia brincar de elevador. Deixou muito dinheiro de seguro. Há pessoas que colecionam seguros com a mesma compulsão de que coleciona moedas de selos. E Mackintosh fora desse tipo. O dinheiro do seguro entrara ao mesmo tempo em que a mensalidade das apólices e as notas de bebida terminaram. Durante 5 anos foram ricos, praticamente ricos. No sono leve e atormentado, seu rosto apareceu-lhe como se um espelho. Seu rosto, mas não seu rosto, apenas os olhos grandes e a boca caída e inocente de um menino sentado no corredor com seus caminhões, esperando o pai, esperando pelo divino fantasma branco, esperando o elevador subir com velocidade vertiginosa e divertida, através da atmosfera de sal e serragem, exalada das tabernas, esperando talvez a queda, expelindo molas velhas de relógios pelos ouvidos, enquanto o pai ria a bandeiras despregadas e transformado no rosto de Danny, muito parecido com seu próprio rosto em criança. Seus olhos eram azuis claros, enquanto os de Danny eram cinzentos, mas os lábios ainda formavam um arco, e a pele era morena. Danny no escritório, de calças plásticas, todos os seus papéis encharcados e o cheiro de cerveja no ar. O ar impregnado de fermento e cevada, o odor das tabernas, estalidos de ossos, a própria voz choramingando embriagada. Danny, você está bem, velhinho? Oh, Deus, seu pobre bracinho. É aquele rosto transformado em o rosto tonto da mãe levantando-se junto à mesa, inchado e ensanguentado, e a mãe dizia, abre aspas, de seu pai, repito, um aviso muitíssimo importante de seu pai. Por favor, continue sintonizados ou sintonize imediatamente para a frequência de Jack Feliz. Repetindo, sintonize imediatamente para a frequência de Happy Horror. Fecha aspas. O lento desvanecimento, vozes soltas ecoando sobre ele, como um corredor interminável e nebuloso. As coisas atrapalhando. Caro Tommy. Maddox, está aí? Voltei a ser sonâmbulo. Querido, somos monstros desumanos que eu temo. Abre aspas. Desculpe-me, Sr. Human, mas este ano não é o... Fecha aspas. O escritório, com seus arquivos, a mesa grande de Human, um livro de reservas em branco para o próximo ano, já no lugar. Nunca perdeu uma jogada, aquele tal do Yuma. Todas as palavras, todas as chaves penduradas ordenadamente nos ganchos, exceto uma. Uau, que chave? Chave mestra. A chave mestra. Quem está com a chave mestra? Se soubéssemos, talvez veríamos. E o radiotransmissor grande na prateleira. Ligou. As transmissões do rádio chegando em pequenos estouros. Mudou a frequência e ouviu, misturados aos ruídos, música, notícias, pregador fazendo discursos fantasiosos, fastidiosos, uma previsão do tempo e uma outra voz que voltou para ouvir. Era a voz de seu pai. Matthew. Abre aspas. Matthew, você tem que matá-lo, Jack. E a ela também, porque um artista verdadeiro precisa sofrer, porque cada homem mata aquilo que ama, porque estarão sempre inspirando contra você, tentando atrapalhar e arrastá-lo. Nesse exato momento, aquele seu garoto está onde não devia, desobedecendo suas ordens,
é o que está fazendo. Ele é um maldito fedelho. Dê-lhe uma bengalada. Jack, até ele quase morrer, tome um gole, Jack, meu filho. E vamos brincar de elevador. Depois, vou com você. Enquanto dá a ele o remédio. Sei que pode fazer isso. Claro que pode. Deve matá-lo. Deve matá-lo, Jack. E a ela também. Porque um verdadeiro artista precisa sofrer. Porque cada homem... Fecha aspas. A voz de seu pai, cada vez mais alta, tornando-se enlouquecedora, sem ser absolutamente humana, algo esganecida, petulante, atordoante, a voz do divino fantasma, do deus porco, chegando morta até ele, pelo rádio e... Não, gritou, você está morto, está no túmulo, não está absolutamente dentro de mim. Tinha afastado o pai por completo, e não era certo ele voltar, arrastando-se por esse hotel a 3.200 quilômetros da cidade da Nova Inglaterra, onde vivera e morrera. Levantou-se. O rádio, 3.200 quilômetros, na verdade, perdão. Levantando-se, apanhou o rádio e espatifou no chão, espalhando molas e válvulas, como se fosse o resultado de uma louca brincadeira de elevador que não deu certo, fazendo a voz do pai desaparecer, deixando apenas sua voz, a voz de Jack. A voz de Jack gritando na realidade fria do escritório. Morto. Você está morto, você está morto. E o ruído assustador dos pés de Wendy batendo no chão sobre sua cabeça, e a voz assustada e amedrontada de Wendy. Jack! Jack! Ficou olhando o rádio despedaçado. Agora só havia o Snowmobile no depósito para colocá-los em contatos com o mundo exterior. Colocou as mãos nos olhos e apertou as têmporas. Ele estava ficando com dor de cabeça. Capítulo 27. Catatonia. Continua.